Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autoestima e autoamor. Porque sem autoestima e sem autoamor, não tem como você conseguir realizar qualquer coisa na sua vida. A gente acha que precisa de muitas coisas externas, de muitas técnicas, de muitos pensamentos, de muitas coisas. E na verdade, tudo que a gente precisa é se amar, se conhecer. Porque quando a gente se ama, quando a gente se conhece, a gente naturalmente expressa amor. E ao expressar amor, nós estamos em fase com o amor. E ao estar em fase com o amor, nós estamos em fase com Deus. Olha que incrível isso. Não é maravilhoso saber disso? Só que a gente lembra disso, a gente consegue manifestar isso. A gente consegue expressar o amor de Deus, manifestar Deus. Nem sempre a gente consegue, né? Nem sempre a gente consegue. Eu vou dizer que normalmente nós não conseguimos. Oi, tudo bem? Sejam bem-vindas. O que eu vou trazer para vocês hoje é uma coisa que demora muito para cair a ficha. Eu conheço várias pessoas que começaram a trabalhar com espiritualidade, com lei da atração, com um monte de coisa e que patinam a vida inteira. Por quê? Cadê o auto-amor? Cadê a autoestima? Não tem. Não manifestam. E aí não experimentam. Tá? O que a gente precisa entender uma coisa da vida. Como é que ela funciona? Ela funciona respondendo ao que a gente sente e pensa. A vida responde ao que nós somos. Só que nós não somos o que o mundo diz que nós somos. Nós somos como Deus nos criou. Assim como era no princípio, agora é sempre. Amém? É uma oração que eu não dava bola, que eu não dava atenção, até entender o que é isso. Até ver o que é. Assim como era no princípio, agora é sempre. Amém. Eu vi como Ele nos criou no princípio e como nós permanecemos até hoje. Amém. Nós permanecemos até hoje dentro da consciência crística. Não é incrível isso? A gente nunca saiu de dentro de Deus, a gente nunca deixou de ter Deus dentro de nós. Agora eu pergunto para vocês assim, como vocês se comportariam tendo plena consciência de que Deus está dentro de você? Como você se comportaria? Como você pensaria? Como você agiria? Como você seria? Teve uma amiga minha que teve uma experiência esse fim de semana e ela sentiu o ritmo de Deus, né? Então ela queria limpar os vidros da casa dela, ela ficava olhando para aqueles vidros e aí ela não conseguia, ela não fazia, não limpava o vidro e aquilo ficava incomodando ela, mas ela ficava deixando. Até que um momento ela pegou e foi lá e limpou o vidro. E aí foi limpando todos os vidros da casa e foi se sentindo no ritmo de Deus, sabe? E aí ela percebeu que cada um foi feito para fazer alguma coisa. Cada um de nós, assim como uma semente de uma árvore, já tem dentro daquela semente todo o projeto da árvore. Cada um de nós, sementinha, já temos dentro de nós todo o projeto da nossa vida.
Isso não quer dizer que a gente não tem o livre-arbítrio. Mas o nosso livre-arbítrio é... O nosso livre-arbítrio é limitado e ao mesmo tempo não é, dependendo de onde nós estamos em consciência. Por exemplo, assim. E eu tenho completamente livre-arbítrio, assim como você, de dizer não para Deus. De não fazer aquilo que a gente veio fazer. De não viver a vida que a gente veio viver. De não experimentar aquilo que a gente veio experimentar. Como a gente faz isso? O que ela percebeu? Demorou anos para perceber. Eu já vim falando isso para ela há muitos anos. Ela demorou tanto tempo para perceber. Ninguém ilumina se sai da vida. A tua iluminação está dentro da tua própria vida. Não é fugindo do marido, dos filhos, dos problemas que você vai iluminar. Vai vir outros para que você olhe, resolva aqueles, depois volta a resolver aqueles que você deixou para trás e não resolveu. Tudo vai ter que ser resolvido. Você acha que Deus deixa alguma coisa sem resolver? Você acha? Não, ele vê que tem que limpar o vidro, ele vai lá e limpa o vidro. Ele vê que ele tem que ir no mercado, ele vai lá e vai no mercado. Ele vê que tem que trocar o pneu do carro, ele vai lá e troca o pneu do carro. Deus dentro de você vê tudo o que você tem que fazer. Você vê, você sabe o que você tem que fazer. Mas você escuta a voz do seu ego ao invés de escutar a voz de Deus dentro de você. E é por isso que geram todos os problemas de relacionamento, porque Deus só está em relacionamento. Você não vai conhecer Deus sozinho. Você só vai conhecer Deus quando você expressar Deus. E você só expressa Deus em relacionamento. E não é aquela coisa de, eu vou fazer caridade então para conhecer Deus. Vou fazer caridade para ajudar as pessoas. Ou vou fazer caridade para ganhar créditos com Deus. Não. A gente ajuda os nossos irmãos porque a gente pode, simplesmente por isso. E porque tu sente no teu coração que é isso que tu deve fazer. Tu não tá ajudando para ganhar créditos com Deus. Tu não tá ajudando porque teu irmão coitado é um pobre coitado necessitado. Tu tá fazendo aquilo que tu veio fazer. E mesmo que as pessoas me dizem, Ana, mas não sei o quê. Por que você faz tanta coisa pelos outros? Por que você fala tanto? Por que você divulga tanto? Por que você tanto faz isso? Por que tu só não fica meditando na presença, no silêncio? Que isso também é uma cura do mundo. Por que tu só não faz isso? Por que tu sente a necessidade de falar, de ensinar, de ajudar? Por que tu faz isso? Não é porque eu penso que você é incapaz. É bem pelo contrário. É porque eu sei que você é o Cristo e não está manifestando. Então, isso para mim é importante. Que eu soube quem eu sou. E é importante que você também saiba quem tu és. É importante para mim. Tá na minha semente. Tá na minha semente. Na minha semente é importante que você também descubra que você é o Cristo. Que você é o Filho de Deus. Que você tem Deus dentro de você. Para mim isso é importante. Tá na minha semente. Eu não faço isso para ganhar créditos com Deus. Eu não faço isso para ganhar dinheiro no mundo. Eu teria muitas formas de ganhar dinheiro no mundo. Eu não faço isso porque vocês são os pobres coitados e não sabem de nada. Os pobres pequenos pecadores.
não sabem de nada e aí precisam de um salvador. Eu não sou uma salvadora. Eu não tenho, eu não tô vivendo o mito do herói salvador, a salvadora. Eu não tô vivendo esse mito. Eu conheço mitologia. Eu não tô vivendo o mito do salvador. Eu não tô me esforçando para fazer isso. Isso é o meu estado natural. Isso é quem eu sou. Se eu não fizesse isso, eu estaria indo contra a minha natureza. Eu estaria indo contra mim. Se eu fizesse qualquer outra coisa, se eu usasse o que eu sei só para mim, para benefício próprio, se eu não divulgasse isso, se eu não trabalhasse com isso, se eu não fizesse disso a minha vida aqui manifestada, eu não estaria sendo a árvore da semente que eu vim ser. A minha semente contém esta árvore que vocês enxergam. Então, basta você descobrir qual é a sua árvore. Você é uma semente que dentro de você já tem a árvore, o seu propósito de vida já está lá. E o propósito de vida engloba tudo. O profissional, sim, mas engloba as tuas relações familiares, os amores da tua vida, aqueles que você precisa perdoar. Tudo isso faz parte do teu propósito de vida. Ir ao mercado quando precisa ir. Isso engloba o teu propósito de vida. Tudo isso. Você consegue entender isso? Você consegue aceitar isso? Você quer realmente saber o que a sua semente veio fazer aqui? No final de tudo, gente, a gente só conhece o Cristo interno em relacionamento. A gente começa em relacionamento conosco mesmo, nos perdoando por tudo aquilo que a gente manifestou na nossa vida. A gente vai avançando, perdoando as pessoas ao nosso redor, Deus e o mundo. Por que a gente tem que perdoar Deus? Por Ele ter nos feito como nós somos, compartilhados. A gente só existe em relacionamento enquanto estivermos aqui na forma. E pode ser na forma fisiológica ou na forma etérica. Pode ser para encarnados ou desencarnados. Você só existe em relacionamento. E quando você reintegra o Cristo, você percebe isso. Porque cada pensamento seu irmão sabe, tu sabe o pensamento de todos os teus irmãos ao mesmo tempo. É claro que aqueles que estão ali mais perto de vocês no movimento de infinito, no movimento do mundo, é que isso não adianta muito falar para vocês que vocês não conhecem esse lugar e parece meio... Quando a gente não conhece uma coisa e alguém nos fala sobre ela, parece algo meio mágico, né? Mas não é mágico, é onde nós estamos. Então eu vou falar do que você conhece. Você. Autoamor e autoestima. É fundamental que você se ame profundamente para que você consiga descobrir a sua real identidade divina e assim o seu propósito que está dentro da semente que você é e fazer a árvore que nasce de você nascer como que ela é. Como é que você vai fazer isso no dia a dia? E isso vai te trazer felicidade, tá? O teu livre-arbítrio, a tua livre escolha é ser a árvore que você veio para ser. E isso vai te trazer felicidade. Isso vai te fazer entrar em fase com o todo e ser feliz. Porque se você for contra a sua natureza, por exemplo, você é uma árvore de maçã e você quer ser manga, se você for contra a sua natureza,
você vai experimentar dor e sofrimento. Por quê? Porque você não vai conseguir ser uma árvore de manga e dar manga, e nem vai estar sendo a árvore de maçã, a macieira. Entendeu? Então você precisa encontrar dentro de você a sua semente, aquilo que você veio para fazer. Ai, Ana, mas eu fiz muitas escolhas. É para isso que existe o que eu recebi da divindade, que faz o quê? Limpa todos os teus karmas, limpa todas as tuas frequências dessa vida que não são naturais a você. Limpa todas as frequências de outras vidas que não são da tua semente. Limpa todas as frequências dessa vida que não são da tua semente, para que você possa expressar essa semente. E é isso que a gente vai fazer no ritual do dia 23. Limpar tudo aquilo de passado e vidas passadas que não são da tua semente e tudo dessa vida que não é da tua semente. É assim que a gente vai iniciar o ritual, fazendo isso. Para quê? Para que você descubra e reintegre a sua real identidade, aquilo que você veio fazer aqui, em todos os sentidos. Propósito de vida não é só profissional. Propósito de vida é a vida como um todo. Você só é feliz se a sua vida como um todo estiver harmoniosa, de acordo com o seu propósito de vida. Deu para entender? Ficou bem claro? Então, o que nós temos que fazer agora? Primeiro, entender que a gente só existe em relacionamento. Então, mesmo que você desperte, por exemplo, vá lá pro Tibete, some do mundo e despertou. Só quando você voltar ao relacionamento com os filhos de Deus, ou seja, com os seus familiares, com as pessoas, enfim, ao seu redor, é que você vai realmente expressar a consciência crística. Você não expressa a consciência crística e por isso não a experimenta e não a manifesta, não relembra, porque você em relacionamento não expressa Cristo. Você em relacionamento expressa o ego. Como eu sei? Quando você se relaciona com alguém, você não se sente aquela pessoa. Você não fala com ela como sendo você mesmo. Você não recebe dela as críticas e os elogios como sendo você mesmo. Você recebe do outro. E isso é estar no ego. Quando você está consciente e desperto crístico, tudo que você me traz é de mim mesmo. Tudo que eu te dou é de mim mesmo. Tudo que eu te dou, eu recebo instantaneamente. Por isso que eu não tenho medo de nada. Porque eu sei que o que eu dou, eu recebo. E eu sei muito bem o que eu dou. Eu dou amor, eu dou liberdade e eu dou limite. Limite. E uma das coisas que, quando eu despertei, eu queria muito fazer era curar o mundo todo. Eu queria muito fazer isso. É que nem Jesus, quando ele despertou, ele queria curar o mundo todo. Ele descreve isso nas cartas de Cristo. Você quer curar o mundo todo. E aí você entende que cada um está vivendo a experiência que escolheu viver porque queria experimentar aquilo. Entende? Nem sempre o que a gente experimenta é o que a nossa semente quer experimentar. Mas por estar aqui no mundo, vivendo nessas condições e sob essas regras, você pode querer experimentar outras coisas, assim como eu também já quis. Por exemplo, assim, vamos dar um exemplo prático do dia a dia. Você sabe que tem que limpar aquele vidro. Aí você não limpa aquele vidro.
Aí aquilo fica te correndo o dia inteiro. Outro dia. Você sabe que tem que limpar aquele vidro. Tá te incomodando. Só pega o pano, vai lá e limpa. Isso é fazer o que a tua semente veio fazer. Ah, mas eu vou deixar pra faxineira vir limpar. Vai te incomodar até o dia que ela vem limpar. O que tá na sua semente é aquilo que você sente realmente vontade de fazer e que tá te incomodando. Você sabe o que tá te incomodando? Você sabe que toda doença que você expressa no seu corpo é algo dentro de você que tá te incomodando? E aí você expressa de diversas formas no corpo? O que está te incomodando? Você sabe? Você consegue olhar para isso? E o que está te incomodando? É algo que está incomodando o teu ego ou a tua centelha? Aquilo que está te incomodando porque você queria que o outro fosse diferente ou a situação fosse diferente? Ou você não está sendo, fazendo ou sentindo aquilo que você gostaria de ser, fazer e sentir? Porque quando vem da centelha, você sente vontade de ser, fazer e sentir determinadas coisas. Quando vem do ego, você não aceita as coisas como são e quer que elas sejam diferentes por puro ego. Qual é? Vocês conseguiram entender? Ficou claro? É que pra mim tá claro, mas não sei pra ti. Falem comigo, tá claro pra vocês? Tu consegue entender a diferença? Se vem do meu ego, eu não aceito as coisas como são. Eu não aceito as pessoas como elas são e eu não me aceito como eu sou. Se vem da centelha, eu aceito como eu sou, eu aceito como as pessoas são e eu aceito a situação. Mas se está me incomodando, eu modifico. Por quê? Porque a situação que está te incomodando hoje foi o teu ego que fez. Porque se fosse a tua centelha que tivesse feito, não estaria te incomodando. Porque tu estaria no fluxo da tua semente. Entende? Olha para cada coisa da tua vida. Eu não vou dizer assim, larga tudo e vai fazer o que teu coração diz para fazer, porque não vai ser o teu coração que vai estar te guiando. A gente acha que largar tudo é solucionar. Uma vez numa palestra, uma senhora veio me dizer assim: ai, Ana, eu não aguento mais o meu casamento, porque ele isso, ele aquilo, ele não sei o que, ele é dominador, ele não me deixa pensar, ele não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E depois dessa tua palestra, eu me senti tão forte, tão livre, e agora eu vou me separar, eu vou embora, eu vou largar meu trabalho, eu vou largar minha vida, eu vou embora. Aí eu disse assim: tu não vai fazer isso agora. Tu vai fazer isso, se tu quiser, daqui a 2 meses. Porque primeiro tu vai aplicar o que eu te ensinei. Tu vai estar com a tua autoestima e teu autoamor ok. E aí tu vai saber que essa decisão veio do teu eu superior. Do amor. E não do medo. Porque se ela sair sem se curar dessa relação, o que vai acontecer? Ela vai para São Paulo, por exemplo, ela estava na Bahia, vai para São Paulo e vai conseguir a mesma coisa que ela tinha. Porque ela não se ama ainda. Então ela vai encontrar alguém que a manipule, alguém que a abuse, alguém que queira mandar nela, alguém que seja extremamente ciumento. Por quê? Porque é o que ela tem. Além de tudo que a gente tem no mundo,
Eu sei que tem vários treinadores mentais e de cocriação que eles falam que tu cocria quem tu é e não quem tu quer. Só que isso não é verdade. Porque se você cocriasse o que tu é, tu ia cocriar com Deus. Tu ia cocriar só amor, porque é isso que tu é. Entendeu? Então a gente não cocria o que a gente é. Senão não teria nenhum problema no mundo. Cada um seria a sua árvore da sua semente. E com todos os jarros completamente cheios de amor, alegria, harmonia, felicidade, dinheiro, tudo. Então, Ana do céu, se a gente não cocria o que a gente é e nem cocria o que a gente quer, o que a gente cocria afinal? Pensou sobre isso já? O que a gente cocria afinal? O que a gente manifesta? O que a gente cocria? O que a gente cria? Alguém tem alguma ideia do que pode ser? O que é se não é o que a gente é, porque seria o Cristo, e não é o que a gente quer também, que a gente acaba criando muitas coisas que a gente não quer, ou coisas que a gente nem pensou que não queria, ou que queria, nem nada, a gente nem pensou sobre a coisa e manifestou. O que a gente cocria? O que a gente cria? O que a gente manifesta? O que a gente experimenta aqui na matéria? Existem vários níveis de entendimento para isso e eu precisaria muito tempo para explicar. Mas, por exemplo, assim, você experimenta hoje na sua vida, sim, os reflexos dos seus karmas. Por quê? A Fernanda aqui falou uma coisa que eu já vou falar. Você está sujeito ao mundo, às regras do mundo e os acordos que você fez antes de nascer. Porque você acredita que você é um ser individual. E enquanto você se sentir um ser individual, enquanto você se sentir um humano, só humano, você está sujeito a todas as leis do mundo, aos acordos do mundo e a todas as crenças do mundo que fazem parte do inconsciente coletivo. Você está sujeito de todas as egrégoras que você participa. E ao mesmo tempo, você está sujeito a tudo aquilo que você acredita, que é o que a Fernanda colocou aqui. O que você sente, o que você acredita. Você vai experimentar na tua vida exatamente aquilo que você acredita. Se você acredita que fechar o umbigo com um esparadrapo, um micropore, vai evitar que tu seja atacado espiritualmente, você vai fechar. E o dia que você deixar aberto, vai ser atacado. Se você acredita que Deus, eu já falei isso várias vezes, por que os evangélicos conseguem fazer milagres? Por que algumas pessoas conseguem fazer milagres sem conhecer Deus como Ele é? Porque eles acreditam que Deus é forte, poderoso e que tem poder de curar aquele filho. E aí Deus vem e cura aquele filho porque eu acreditei que ele podia fazer aquilo. Eu sei que isso é um pouco mais difícil de acreditar, mas é exatamente assim. Por que um remédio para câncer funciona para uma pessoa e não funciona para outra com o mesmo problema?
O mundo diz, porque o corpo é diferente, a biologia é diferente e não sei o que, cada corpo é diferente por isso. A verdade é o quê? A verdade é que eu dou poder pro remédio me curar ou não? Eu dou poder pro médico me curar ou não? É bem isso, gente. Então, como é que a gente muda isso? Como é que a gente muda o que a gente pensa? Como é que a gente muda o que a gente sente? Como é que a gente faz isso, então? O que você pensa sobre você, sobre o mundo, sobre as coisas, sobre a sua família, sobre seus amigos, sobre qualquer pessoa, é uma onda que você emite para a pessoa e ao mesmo tempo reverbera no teu campo. Por isso que dar e receber como um só é a única lei de Deus. Quando você vive a sua vida dando e recebendo como um só, você entrou em fase com Deus, você entendeu tudo e não precisa mais de nada. Cedo ou tarde tudo vai acontecer. É fácil falar. Sabe aquele pensamento que a tua mãe te incomoda, porque a tua mãe não sei o que, não sei o que, não sei o que, quer dizer como tu tem que viver a tua vida? Eu atendi uma pessoa, por exemplo, que ela disse assim, a minha mãe, no fim de semana, a gente foi almoçar lá, eu e a minha irmã e tal, e aí a minha mãe disse assim, olha, eu sei que eu não sou a mãe que vocês gostariam, mas você também não são as filhas que eu sonhei. E aí elas ficaram muito tristes, muito chateadas. Eu atendi uma dessas meninas. E aí eu percebo e vê quantas vezes isso acontece na tua vida, tá? Quantas vezes isso acontece na tua vida. O que tu pensa, por exemplo, sobre o teu marido? E o que eu pensava, por exemplo, sobre o meu ex-marido? Eu pensava assim que ele não é homem, é um menino, é um filhinho da mamãe. Eu tirei todas essas ondas de pensamento que eu tenho sobre ele, porque mesmo que ele queira ser homem, a minha frequência enviando determinada onda para ele vai fazer uma barreira impedindo que ele seja quem ele quer ser. Ana, tu tá querendo dizer que a tua onda interfere na onda de todo mundo? Tu tá querendo dizer que o meu julgamento sobre meu marido, meu tio, meu filho, o mundo, eu tô interferindo neles? Eu tô prejudicando eles? Tu tá querendo dizer que o pensamento das pessoas sobre mim está me prejudicando? Exatamente isso. Por isso que Deus diz que a gente tem que ser que nem as crianças, inofensivo. A gente precisa ser inofensivo. Quando a gente vai crescendo, a gente vai ganhando crenças sobre as coisas e as pessoas. E quando a gente é criança, a gente não tem isso. Por isso que a gente faz sempre a mesma coisa. A mãe diz, põe o chinelo. Todo dia a mãe tem que dizer, põe o chinelo, põe o chinelo, põe o chinelo. Por quê? Porque eles não têm a crença de que tem que chegar em casa e pôr o chinelo. Então eles chegam e vão andar de pé no chão. Até que um dia tu consiga infiltrar a crença de que tem que botar o chinelo. E aí eles passam a acreditar que eles têm que botar o chinelo. Aí eles começam a botar o chinelo. É tudo tu que faz com teus filhos. Nas crianças, eles me autorizaram a limpar a linha da vida desta vida, das vidas passadas e retirar todas as frequências. Retirar todas as crenças. Nos adultos a gente não retira todas. A gente retira aquelas que são prejudiciais para as pessoas, que elas não querem mais.
Nas crianças a gente tira tudo. Então é um atendimento que eu posso fazer para criança. E que quem for fazer a minha formação terapêutica em milagres, que eu não sei como é que vai ser o nome ainda, mas basicamente é isso, porque as pessoas que vão ser atendidas vão ter a sensação de que experimentaram milagres. E realmente vão ter experimentado, porque milagres são naturais. Você faz milagre todo dia e não vê. Você recebe milagres todos os dias e não vê. Você vê milagres ao teu redor todo dia e não percebe. Porque você acha que milagre é só aquilo dos santos e de Jesus. Você não acha que você é capaz de fazer milagres? Você não acha que você realmente é capaz de se ajudar ou de ajudar alguém? Você não se sente forte o suficiente para tomar conta da tua vida e fazer dela o que tu quer? E eu já retiro essas frequências, porque eu sou completamente inofensiva. E eu não vou ter esse julgamento sobre você. E é isso que eu tô falando pra vocês. Então você fica 100% consciente até que um dia você realmente não tenha mais nada disso. Nenhuma crença sobre ninguém. E você simplesmente manifesta a árvore da semente que você é. Você vive no presente de forma natural. Você vive em harmonia com o mundo, com as coisas e com as pessoas e com tudo que acontece na sua vida. Você sente alegria sobre-humana pela existência. Você naturalmente é grato porque você sabe que você não precisaria estar vivendo essa experiência humana e Deus quis se experimentar através de você. Então você naturalmente é muito grato pela existência. Sendo grato pela existência, você entra em fase com Deus. Eu já falei isso pra vocês, né? Como eu descobri que entrar em fase com Deus de forma automática é ser grato pela existência? Porque quando nós fomos emanados, eu lembro do momento em que Ele me emanou, que Ele emanou todos nós, eu acessei essa memória, e quando acessei essa memória eu vi que eu fui emanada, que eu estava antes de ser emanada, com um sentimento dentro de um limbo de energia, meio amarela, clarinho, assim, um amarelo citrino, e eu sentia tanto amor, tanto amor, tanto amor, e eu queria muito compartilhar aquele amor, muito. E era um amor com um sentimento orgástico, de muito prazer, de muita alegria, de muito tudo de bom, tudo no nível máximo. E aí, de repente, Deus, quando eu senti vontade de compartilhar, Ele emanou as formas. Centelhas de luz em formato losangular, assim, infinitas. Daquele limbo primordial de energia, Ele nos emanou. Quando eu vi que eu estava individuada, eu voltei, porque Deus estava manifestado numa forma, e Ele não tem forma, mas Ele se manifestou para poder emanar. Eu voltei e agradeci, fui abraçar Ele, né? Agradecer, né? Tipo, quando eu fiz isso, eu entrei de novo dentro dele e voltei para aquele limbo. Ou seja, em toda vez que a gente for grato pela existência, a gente volta para dentro de Deus. O momento da nossa emanação. Eu não digo para vocês como é que eu faço o recolhimento, que eu faço assim. Eu levo o espírito para o momento em que ele foi feito, para que depois ele volte para cá e depois seja encaminhado para o devido lugar no astral. É isso. Porque eu conheço esse lugar. Eu conheço esse sentimento. E aí eu posso levar lá. Mas a nossa vida, ela tem que mudar no dia a dia, ela tem que mudar na prática. As escolhas que você faz. Você vai malhar só porque todo mundo diz que você tem que malhar? Será que você realmente precisa malhar?
Será que você realmente precisa ficar sem comer carne? Será que você realmente precisa comer frutas e verduras? Será que a fruta e a verdura é menos Deus do que a carne? Tem menos vida? Ah, porque não tem a consciência, não sei o quê. E você não tem o poder de mudar tudo que você come, a forma e a estrutura? E você não tem o poder de mudar os seus órgãos? A sua pele? A sua forma física? Você tem tudo isso. Só que você não acredita que é possível fazer isso. Aí você precisa de um procedimento, de um remédio. Aí nele tu põe o poder de que é possível fazer isso. Aí acontece, entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não. O livro de ouro de Saint Germain fala disso. Os exercícios físicos só te deixam com o músculo torneado porque tu dá poder pro exercício físico de fazer isso contigo. Tu não precisa dele para ter o músculo torneado. Mas tu escolhe, dá o poder para ele fazer isso por ti. Aí nele tu confia que ele faz isso. Aí porque tu decretou, porque tu deu a forma. Ah, mas isso é uma crença coletiva. Todo mundo que vai malhar fica com o músculo torneado. Eu conheço um monte de gente que malha que não tem músculo torneado. Por quê? Porque provavelmente essa pessoa tem uma crença mais forte de que não adianta malhar. Já eu conheço pessoas que não malham, que nunca malham. Meu irmão mais novo, por exemplo, e tem um corpo totalmente torneado. Ah, mas é a genética, é de família. Será? O que você quer para sua vida? É aquilo que você recebe. Aquilo que você acredita que é possível. E aquilo que você acredita que não é possível, não é possível. Por isso não adianta você pedir R$1 milhão no ritual. Ai, Ana, coloca a onda de R$1 milhão em mim. Você ainda não está pronto para receber a onda de R$1 milhão. Então põe a de R$100 mil, põe a de R$10 mil. Quando você estiver pronta para de R$1 milhão, a gente põe a de R$1 milhão. Se você colocar de R$1 milhão, sabendo, sentindo e pensando que não é possível, não acontece. Mais adiante eu vou dar exemplos para vocês da minha vida e todos eles vão estar no meu livro 2, que é Como Sustentar a Consciência Crística na Forma Humana. Porque a gente precisa dessa ajuda e desses auxílios. Para que a gente não caia nos erros de fazer isso. Eu vou ensinar vocês como vocês vão se limpar do julgamento no ritual. Eu vou ensinar vocês a darem manutenção para aquilo que a gente vai fazer no ritual, tá? Eu não vou só fazer o ritual e agora virem-se. Eu sou muito responsável em todo o trabalho que eu faço. Eu tive que aprender pelas experiências. Eu demorei mais tempo porque eu precisei passar por cada fase do processo para poder ensinar para vocês. Porque essa é a árvore da semente que eu sou. Mas se eu quisesse só ter vivido na minha vida, se a minha árvore fosse só eu expressar isso na minha vida e aplicar na minha vida, nos meus negócios e na minha família, se esse fosse o meu negócio, se essa fosse a árvore da minha semente, eu não estaria aqui compartilhando isso. Porque não seria a árvore da minha semente. E eu sou muito honesta, gente, mas eu sou muito honesta comigo.
E eu sempre fui muito honesta comigo. E sempre fui muito honesta com Deus. Porque eu entendi desde o começo que não tenho porquê. Não tenho porquê eu mentir. Não tenho porquê, por exemplo, eu ir pra academia se eu realmente não quero ir. Não tenho porquê eu ir pra academia e estar fazendo um exercício e não fazer com consciência muscular naquele músculo. É a mesma coisa que não fazer. Não tenho porquê eu ir fazer qualquer coisa na minha vida com a cabeça em outro lugar ou não querendo fazer. Entende? É essa liberdade que tu ganha estando desperta. Você vai ganhar a liberdade de saber primeiro o que você realmente quer. E aí, dentro daquilo, você vai trazendo as estruturas para tua vida e fazendo escolhas de acordo com aquilo que você realmente quer. Você realmente quer trocar de carro? Então você vai querer ficar gastando em outras coisas? Não. Você quer realmente que o seu casamento dê certo? Então você vai buscar ser uma esposa, uma mulher mais Hera dentro desse relacionamento? Uma mulher mais Afrodite na cama? Você quer melhorar o relacionamento com seus filhos? Você vai conseguir ativar uma Deméter? Uma mãe dentro de você? Tendo tudo o que uma mãe tem? Cuidar, proteger, amparar, orientar. Você vai conseguir isso? Você quer realmente encontrar o seu propósito de vida, mas você está pronto para executar o seu propósito de vida? Parecendo louca para as pessoas? Largando o seu trabalho? Você está pronto para isso? Se você não está pronto, por que você quer um negócio que você não está pronto? Então se apronte. Se você vai jantar com alguém, se você vai numa festa, você não se apronta para ir para a festa? Você não se arruma? Você não toma banho, não se perfuma, não se veste, não se... Por que você acha que você não tem que estar pronto para o seu propósito? Porque não adianta nada você saber qual é o seu propósito se você não está pronto para fazer o que tem que ser feito. Se você ainda quer ficar um pouquinho mais na zona de conforto, se você quer deixar para o ano que vem, né? Por exemplo, meu afilhado, ele disse que ele não estava pronto ainda. Que o ano que vem, que não sei o que. Será que a gente não está pronto? Será que a gente realmente quer manifestar a árvore da semente que a gente é? Então são questões assim que a gente tem que pensar. É isso que eu vou trazer no início do ritual. Como nós vamos estar dentro do campo de vocês, e eu faço leitura de campo vibracional, então eu vou abrir o campo de todo mundo para que a gente trabalhe dentro do campo de cada um de vocês, tá? A gente vai trabalhar dentro do campo de vocês, de cada um, dentro da semente de cada um que tiver no ritual. Porque é lá dentro que você sabe qual é a sua árvore. E aí você vai ver pequenas coisas que vocês achavam que não tinha nada a ver. Tipo esse negócio que eu falei da minha irmã limpar o vidro. Ela entendeu, limpando o vidro, que se tu não faz aquilo que a tua semente quer fazer, não vira a árvore que tu veio para ser. Que ela não tem que fazer o que eu faço e nem criticar o que eu faço. Ela tem que fazer aquilo que ela veio para fazer. É aquilo que eu falei para vocês, que tem energia e informação.
Eu, estando aqui falando com vocês, trago energia e a informação, ou seja, tem poder, tem autoridade, tem autorização para esse trabalho, tem a divindade agindo em cada um de nós que estamos aqui, neste momento. Se eu trouxesse só a informação sem a energia, ou seja, sem autorização, se eu fosse a árvore de maçã e tivesse querendo ser de manga aqui para vocês, teria só informação, não tem energia, não tem a divindade trabalhando aqui, tem só ego, e aí não acontece nada. E é por isso que todos os cursos que tu fez não serviram para nada, afim. Não servem. Eu fiz milhões de cursos, gente, milhões. Eu fiz muitos cursos, mesmo. E paguei todos no Pix. E nunca me faltou dinheiro para fazer nenhum curso. E para que eu fiz tantos cursos? Isso que eu estou ensinando para vocês, eu aprendi em algum curso? Não. Eu fiz um monte de curso para ver que só o que tem resultado é aquilo que vem de Deus. É aquilo que vem com energia e informação divina. Aquilo que vem só do ego nunca vai te transformar. Nunca. Olha, gente, pode fazer o que tu quiser. Se tu não despertar o teu auto-amor e a consciência crística, tudo que tu fizer aqui não vai dar bom. Agora, se tu não quiser despertar a consciência crística, mas for a saber qual é a tua semente e qual árvore que tu é e seguir aquilo que é da tua árvore, tu vai ter executar essa vida com maestria. Claro que tu vai voltar em outras. Tu não vai sair do mundo, tu não vai viver a experiência da iluminação espiritual, tu não vai viver isso se tu não despertar. Mas às vezes, para que será que todo mundo veio para despertar a consciência crística? Será que todo mundo veio para a iluminação espiritual? Sim. Mas nem todo mundo veio nessa vida para isso. De repente, tu só veio nessa vida para viver uma boa vida, para na próxima tu despertar. Ana, mas e quem vem para ti? Quem vem pro teu conteúdo? Todos vieram para despertar a consciência crística? Sim. Isso faz parte da tua árvore. Porque é só o que eu faço. Resgatar os filhos de Deus e deixar no colo de papai. Fazer com que tu lembre que tu é o Cristo. Esse é meu trabalho. De infinitas maneiras. Através do autoconhecimento feminino, através de técnicas de curas espirituais, através de criando uma mente mestra, através do despertar crístico, do protocolo de cristificação, de como sustentar a consciência crística na forma humana, tudo isso. Tudo isso. E também do projeto para uma educação amorosa, que é um próximo projeto que vai vir mais adiante, que eu já comecei a trabalhar isso lá na Bahia, na Secretaria de Educação, e que vai ser um projeto para os próximos anos, que aí eu vou fazer dentro do sistema educacional. Que é um projeto para uma educação amorosa. Mais adiante, talvez daqui uns 3 anos, 2 anos, acho que eu começo esse projeto para uma educação amorosa, porque o mundo vai estar mais propício a buscar uma solução para a educação no amor. Hoje, o que a gente precisa fazer, nós que estamos aqui nesse momento, auto-amor, autoestima e auto-poder. Eu tenho poder sobre a minha vida e sobre a forma. E eu estou 100% consciente e inofensiva ao mundo. Ninguém vai ser prejudicado por causa dos meus pensamentos. Ninguém. Ninguém vai ser taxado por causa dos meus pensamentos. Eu não vou criar barreiras de contenção em ninguém. E ao mesmo tempo você vai escolher como você quer ser tratada. Amada, respeitada, valorizada. É isso que você quer? Então,
Você precisa se sentir assim. Ah, eu preciso me sentir merecedora. Não, você só precisa lembrar de quem você é. Porque não existe nenhum filho de Deus que não seja merecedor. Eu vejo muitas pessoas que trabalham com curas espirituais, assim, em centro espírita, dizendo: ah, se tu tiver merecimento, tu vai receber a cura. Não é verdade. Não é verdade, porque não tem nenhum filho de Deus que não tenha merecimento. Basta que ele peça, ele é atendido. Basta que ele bata e a porta se abre. Agora, se tu tiver uma crença de que ele pode não ter merecimento, aí tu não consegue ser útil. Tu trava. E tu prejudicou um filho de Deus. E por prejudicar um filho de Deus, isso vai para tua conta de débito. Esse projeto de educação me encanta. Tem alguns vídeos mais antigos que falam um pouco desse projeto, naquelas palestras que eu fazia mais antigas lá na Secretaria de Educação. Quem quiser assistir, são umas mais antigas, bem antigas, que tem lá no meu canal do YouTube. Vocês podem assistir. São muito boas. Eu não vou mais falar sobre esse assunto, porque senão fica muito assunto. E agora o que eles me pediram é assim, ó. Tu vai lá e tu faz a ressonância para eles. Tu vai lá e tu resolve o problema deles. Então é isso que eu vou fazer por enquanto. E todo o meu trabalho daqui até o fim do ano é isso. É fazer curso, mentoria e rituais para resolver a tua vida. É isso. Aí tu, com a tua vida resolvida, tu vai continuar? Tu vai pensar em Deus? Ou tu vai querer voltar pro mundo de novo? Porque é isso que eu tô fazendo, é um teste. Entende? E se tu, de repente, tira e põe as frequências que eles querem, realiza o que eles querem realizar, o que eles vão fazer a partir disso? Entende? É um teste da divindade. Com vocês. Com vocês. A mesma coisa, professora Eliqualto, a ressonância. É uma ferramenta que faz isso. Que te dá o que tu quer. E aí, tu vai fazer o que com isso? Tu rejeita a ressonância. Tu pede uma frequência de amor, mas quando ela chega, tu não aceita, te incomoda, tu rejeita. Se você soubesse o poder que você tem poder para mudar o mundo todo, sozinho. Imagina mudar a sua vida. Quanto mais conhecemos, mais responsabilidade pronta para o teste. Sabe o que acontece? Acontece uma coisa com a gente quando a gente realmente desperta. Não é que a gente fique responsável, é que a gente consegue ver, o que vai acontecer, sabe? Por exemplo, assim, eu vejo, por exemplo, uma cura de câncer, se é pedido meu, porque eu faço pedidos para Deus, tá? Eu faço pedidos para Deus. Eu peço coisas. Eu peço com muito amor, eu peço coisas. Eu peço assim, Deus, eu posso ajudar nisso? Eu posso fazer isso? Não porque eu não saiba fazer, eu sei fazer. Mas, às vezes, quando eu sinto que eu devo pedir, eu peço para ele se eu posso fazer. E aí, ele sempre me diz a mesma coisa. Tu pode fazer o que tu quiser. Aí eu digo, e quais são as consequências disso? E aí eu vejo as consequências, né? Por isso que quanto mais conhecimento a gente tem, menos a gente interfere. E essa é a verdade. A gente faz o que deve fazer ali, o atendimento que a gente deve fazer. Mas quanto mais a gente tem conhecimento e tem poder, menos a gente interfere.
Por quê? Porque a gente sabe que às vezes se cura um câncer, a pessoa vai ter que experimentar aquilo numa outra coisa. Ou ela vai recriar o câncer. Ou ela vai ter que experimentar aquilo que ela mesma fez um acordo para experimentar. Por isso que é tão importante os atendimentos que eu faço. Por quê? Porque retira esses acordos que você fez de ter que experimentar tal coisa, de ter que trocar por tal coisa. Gente, vocês não têm noção do que é libertação, sabe? Salvar o mundo mesmo. Quando Jesus diz, eu preciso da tua ajuda para salvar o mundo, eu digo, e o mundo precisa de salvação? Né? Tipo, na época eu tava tão assim, eu não sei explicar para vocês como eu sempre vi as coisas, mas eu sempre vi de uma forma tão diferente. Eu digo assim, mas gente, sabe que todo mundo precisa de salvação? E aí diz, todos precisam de milagres. E quando ele diz todos, é ele também. Porque ele também precisou de milagres, porque ele também foi reduzido nos 7 corpos. Ele também se esqueceu de que era Deus na manifestação. Aí depois se lembrou, aí ao se lembrar se unificou e plasmou com 100% de maestria a consciência crística na forma humana. Ele é o nosso exemplo da vida exemplar de quem nós somos, não de quem nós deveríamos ser. Nós somos como Jesus. Ele diz, eu sou o único filho e vocês são meus irmãos. Como que se tu tem um único filho tem irmãos? Ninguém para pensar. Então ele não está sabendo o que ele está falando? Ou é o único filho ou tem irmãos? Não. É porque ele é o único filho e nós também. Só tem um filho. Não é porque nós estamos em formas diferentes, com consciências diferentes, entre aspas, com pedacinhos da consciência, que nós vamos deixar de ser ele. Nós que estamos aqui, que trabalhamos para Deus, que trabalhamos para a luz. Você acha que você é outro além dele? Lembra que eu li para vocês em Curso de Milagres há pouco tempo? Quantos professores de Deus precisa para salvar o mundo? E ele diz apenas um. Mas ele se subdivide em diversas formas, que somos nós. Porque neste momento o mundo precisa de muitas formas de falar, de expressar, de agir. Então tem pessoas que vêm com uma parte mais xamânica, outros que vêm com uma parte mais estelar, outros que vêm mais com fraternidade branca, outros que vêm mais com essa parte sexual, com Kundalini e magia sexual, essas coisas, Tantra. E todos eles estão fazendo o trabalho para Deus. Todos nós. São muitos, muitos. E a Ana vai dizer, algum está errado? Não, todos estão certos. Todos estão certos. Não, mas tu falou de falsos profetas, sim. Mas é o que o mundo está precisando nesse momento, é desses falsos profetas. Até o momento que eles vão ver, não tem lógica eu querer saber sobre um monte de coisa, o que isso muda a minha vida? Nada. Só encheu minha cabeça, fiquei com obesidade cerebral. Quanto mais vazia a tua cabeça, mais perto de Deus tu tá. Uma cabeça cheia não é o lugar de Deus. Isso que dizem, cabeça vazia, oficina do diabo, é mentira. Cabeça vazia recebe intuição de Deus. Paz. Paz. Quantas pessoas eu atendo, gente? Quantas pessoas dizem, eu só quero sentir paz. Eu quero sentir paz. E aquele desejo da pessoa, eu consigo ver aquela frequência daquele desejo. E ele se manifesta. Eu tiro tudo que impede aquilo que ele quer sentir. E ele sente aquela paz, porque já é dele. A paz de Cristo já é nossa, porque nós somos Cristo, porque nós estamos dentro de Deus e lá tem paz. E ela é nossa. Então ele só precisava acessar, ele não conseguia sozinho. E aí eu consigo facilitar isso. Eu sou mais que ele porque eu consegui ajudar ele a acessar isso? Não. Eu sou menos do que ele? Não. Ele é igual a mim. Não é porque eu lembro que eu sou mais especial. Não é porque eu sei como tirar ou colocar uma frequência que eu sou mais especial.
não é porque eu vejo as frequências, não é porque eu consigo entrar no campo dele, acessar o sentir dele, acessar o sentir de Deus sobre ele, que eu sou mais especial. Porque isso é para todos e é para todos igual. Ninguém é mais especial. Só temporariamente está mais autorizado a usar determinadas coisas por causa do nível de amor que despertou. A reconexão, de onde a gente nunca se desconectou. Né? A gente nunca se desconectou de Deus. Não tem como, é impossível. É Ele que existe, a gente nem existe. Só Deus tem existência. E a gente é uma parte dele, emanada em uma forma. O que eu quero é que tu tenha paz. Uma vida de paz. Uma vida em que tu possa ser quem você veio ser, expressar a sua real identidade e ser feliz com um todo, em todos os seus relacionamentos, em toda a sua plenitude. E para isso eu preciso do quê? Te deixar no colo de papai. E esse é o meu trabalho desde o começo, te deixar no colo de papai. Porque o filhinho dele, no colo dele, está tudo certo a partir daí. Está tudo certo. Tá bom? Amores, nos vemos amanhã. E se inscrevam para o ritual. Lembrem-se que é mais barato que uma faxina na tua casa. E vai fazer uma faxina na tua existência humana completa. Tudo, vidas passadas, essas vidas, tudo, gente. Vai ser algo assim, simplesmente maravilhoso. Tá? Então, aproveitem essa oportunidade. Eu garanto para vocês que não vai ter outro mês que vem. No outro eu não sei dizer, que eu tenho outros trabalhos pro mês que vem. Mês que vem a gente vai trabalhar mais com as deusas. Depois tem a mentoria para terapeutas. Depois tem a formação de terapeutas. E tem o protocolo de cristificação. Então, até o fim do ano tem muitas coisas para eu trabalhar. E eu não sei quando vai ser aberto esse portal espiritual próprio para esse ritual. Que vem uma egrégora do próprio Mestre Jesus Cristo atuar neste ritual. Então não percam a chance, o horário, tudo conforme o que foi combinado. Tá bom? Vai ser algo que realmente, se você permitir, e ao entrar para a egrégora você já está permitindo, vai mudar a tua vida para sempre. É antes e depois desse ritual. Tá bom? Ok? Combinado? Nos vemos então. Quem quiser entrar pro ritual, entra lá no link da bio do meu Instagram, no grupo Cursos, e lá dentro manifesta que você quer entrar pro ritual, ou que você quer. E aí a Gabi vai falar com você, vai te passar as instruções e vai te colocar no outro grupo de quem entrou no ritual, tá bom? Vocês que já estão, muito obrigada por estarem lá, eu agradeço muito a vocês com muito amor, tá? Um beijo e nos vemos amanhã, em torno do meio-dia, tá? Beijo, até amanhã.